Cá está. Estamos com os slides. Podemos iniciar. Nós estamos, então, como vocês sabem, realizando o curso Introdução à Filosofia, das origens a Sócrates para o ensino médio. Vamos retomar de início o que nós vimos até o momento. Então, inicialmente, nós verificamos a definição etimológica da palavra filosofia, as condições históricas para o surgimento da filosofia, atitude filosófica, distinção entre mito e filosofia. Nesse item, distinção entre mito e filosofia, vocês tiveram acesso a uma tabela com a distinção de cada um. É muito importante que vocês compreendam bem essa tabela, tá? Após, nós realizamos os áudios complementares. Foram alguns áudios que o professor fez com alguns comentários com autores importantes, como Marilena Chauí, Gilberto Cotrim, José Antônio de Vasconcelos. Tá? Nós tivemos, após, acesso aos sofistas. Você sabe que sofista significa sábios, né? E o método socrático e Sócrates. Tá? O professor agora vai aprofundar um pouco mais sobre Sócrates. Por que Sócrates? Porque Sócrates foi um marco, ela foi uma ruptura, um momento muito importante na filosofia. Tanto é assim que nós chamamos os pré-socráticos, ou seja, antes de Sócrates, e pós-socráticos, após Sócrates. Tá? Por quê? Porque Sócrates fez uma mudança importante. Os pré-socráticos, eles preocupavam-se com o cosmos, com a cosmologia, com a natureza, né? Desvendar os mistérios da natureza. Sócrates, ele faz um outro movimento, que é o de pensar o ser humano, tá? De se preocupar com as coisas humanas, né? Ele pergunta o que é a virtude, o que é a justiça, o que é o bem, tá? Entre outros questionamentos. Tá? Porém, nós sabemos que Sócrates, vocês podem ver aí no slide, ele não escreveu nada. Tá? Sócrates, então, o que nós sabemos dele é de outros, né? Como Xenofonte, Aristófanes, Platão e um pouco também o Aristóteles. Aquilo que nós vemos e vamos ver, né, sobre Sócrates, especificamente aqui sobre Platão, que foi discípulo do Sócrates. Tá? Podemos passar para o próximo slide, que é com relação à objeção de Sócrates aos sofistas. Esses sofistas que vocês veem aqui são Hípias, Górgias e Protágoras de Abdera. Esses foram os mais cintilantes, os mais famosos naquele período. Tá? Porém, entre as críticas que Sócrates tecia aos sofistas estão a solicitação de remuneração para ensinar, que ele era bastante contra, tá? E o relativismo, que era comum entre os sofistas. Sobre esse relativismo, nós temos uma frase, um pensamento de Górgias, que diz assim: da impossibilidade de conhecer a essência das coisas. E Sócrates se opunha a isso. Tá? Sócrates dizia que isso era apenas discurso, né? E não era uma fundamentação consistente. Já Sócrates, né? Nós sabemos que ele baseava a sua filosofia no autoconhecimento, na problemática do ser humano. Tá? Então, havia essa contestação, não só apenas estas, mas outras também, né? E logo mais à frente eu vou pedir para vocês assistirem o filme Apologia de Sócrates, e vocês vão poder constatar isso, né? No filme, um filme muito bom, né? do Rossellini, que vocês vão poder constatar, né? No filme, toda essa questão com os sofistas. Tá? O próximo slide, nós temos o método socrático.
e também é muito importante esta questão. O método socrático ele é composto de dois momentos, ironia e maiêutica. E para exemplificar a ironia, nós temos um trecho retirado de Ion, de Platão. Tá? Vamos acompanhar aqui pelo slide, por favor. Sócrates afirma: muitas vezes invejei vossos absurdos, Ion por vossa técnica, pois estão sempre convenientemente com o corpo enfeitado, por causa de vossa técnica, mostrando-se como os mais belos. Ao mesmo tempo que é necessário passar o tempo com outros, muitos e bons poetas, sobretudo como Homero, o melhor e mais divino dos poetas, e aprender o seu pensamento, não só os versos épicos, isto é, de se invejar, pois não se tornaria bom rapsodo se não compreendesse os dizeres do poeta. Ao rapsodo é necessário se tornar intérprete do pensamento do poeta aos ouvintes, e será incapaz de fazer isso de maneira bela se não conhecer o que o poeta diz. E todas essas coisas são dignas de se invejar, disse Sócrates. Responde Ion: diz a verdade, Sócrates. Em todo caso, este aspecto da técnica forneceu-me um maior trabalho, e penso dizer melhor dentre os homens a respeito de Homero, visto que nem Metródoro, nem Esdesímbroto, nem Glauco, nem nenhum outro dos que existiram até hoje foram capazes de falar assim tantos e tão belos pensamentos sobre Homero quanto eu. Na continuação, então, do diálogo, isto vai se estendendo, tá? Esse texto foi retirado para a gente ter um exemplo, uma forma da ironia socrática. Bem, quanto à ironia socrática, o pretenso elogio de Sócrates deixa antever uma crítica às suas práticas. Na sequência do diálogo, revela a necessidade de conhecer a fundo o pensamento de Homero, e não apenas saber recitar os seus versos. Ou seja, Sócrates rejeita a aparência e a opinião e busca o conhecimento. Então, nós sabemos que filosofia, guardem bem isso, vocês que estão no ensino médio, filosofia não é opinião, tá? Filosofia não é opinião. Nós precisamos fundamentar, nós precisamos argumentar, certo? É muito importante que o professor de vocês do ensino médio deixe isso muito claro, que nós vivemos numa época que tudo tem que se ter opinião. Cuidado, cuidado. Opinião não é filosofia, tá? Vamos também agora ver um trecho de Mênon, do Platão. Vamos passar aqui o slide para vocês também acompanharem, tá? Esse trecho de Mênon de Platão é um exemplo de maiêutica, tá? Vamos lá, então. Examina agora o que em seguida a estas dúvidas ele irá descobrir, procurando comigo. Só lhe farei perguntas, não lhe ensinarei nada. Observe bem se o que faço é ensinar e transmitir conhecimentos, ou apenas perguntar-lhes o que sabe. Responde, não é esta a figura de nosso quadrado, cuja área mede 4 pés quadrados? Responde o escravo, é. Afirma então Sócrates. A este quadrado não poderemos acrescentar este outro igual? Responde o escravo, podemos. E este terceiro igual a 2? Podemos. E não poderemos preencher o ângulo com outro quadrado igual a estes 3 primeiros? O escravo responde, podemos. E não temos agora 4 áreas iguais? Temos, responde o escravo. Que múltiplo do primeiro quadrado é a grande figura inteira? O quádruplo. E devíamos obter o dobro, recordaste? Sim, responde o escravo.
Esta linha traçada de um vértice a outro de cada um dos quadrados interiores não divide ao meio a área de cada um deles? Divide, responde o escravo. E não temos assim 4 linhas que constituem uma figura interior? Exatamente. Repara agora qual é a área desta figura? Responde o escravo. Não sei. Vê, dissemos que cada linha, nesses 4 quadrados, dividia cada um pela metade. Não dissemos? Responde o escravo. Sim, dissemos. Bem, então, quantas metades temos aqui? 4. E aqui? 2. Em que relação aquelas 4 estão para estas 2? O dobro. Afirma Sócrates. Logo, quantos pés quadrados mede esta superfície? Responde o escravo. 8. E qual é seu lado? Esta linha. Afirma Sócrates. A linha traçada no quadrado de 4 pés quadrados, de um vértice a outro. Responde o escravo. Sim. Afirma Sócrates. Os sofistas dão a esta linha o nome de diagonal. E por isso, usando esse nome, podemos dizer que a diagonal é o lado de um quadrado de área dupla. Exatamente como tu, ó escravo de Menon, o afirmaste. Escravo responde, exatamente, Sócrates. Então, como eu disse para vocês, esse aqui é um exemplo de maiêutica retirado do trecho de Menon, de Platão. A palavra maiêutica significa dar à luz. Não esqueçamos que a mãe de Sócrates era parteira. Fazendo perguntas, agora é interessante e é importante, vocês guardem bem isso. Fazendo perguntas e obtendo respostas, visando reconstruir as ideias. Na forma de diálogo, Sócrates vai como que buscando respostas mais precisas na busca da verdade. Então, estes 2 métodos, ironia e maiêutica, eles querem buscar a verdade de uma forma de diálogo, de um diálogo crítico. Tá? Ele vai levando a pessoa a aprofundar cada vez mais o seu pensamento até conhecer aquilo que está buscando. Tá? Por fim deste vídeo, eu gostaria de fazer um convite a vocês a assistir um filme do Roberto Rossellini, como eu falei anteriormente, de 1971. O Rossellini foi um grande diretor. Esse filme está em italiano, mas ele tem toda a tradução, não se preocupe. Tá? Eu gostaria que vocês olhassem bem esse filme, procurassem compreender o método socrático, que está muito claro no filme, tá? E apreender aquilo que o filme pode nos ensinar. Tá? Então, depois do filme, nós teremos um novo encontro. Tá bom? Até lá.